Então, como que uma cerveja com, assim, pesados 13% de álcool, sem safra definida na garrafa, e ainda por cima envelhecida em madeira brasileira, consegue manter uma nota quase máxima em mais de 1.600 avaliações? É uma excelente pergunta. Pois é. No nosso Mergulho Profundo de hoje, a gente vai desvendar a Lumberstruck. Essa é a edição de 2025 da Revolution Brewing. O nosso objetivo aqui é entender os elementos exatos que transformam essa garrafa naquilo que a própria cervejaria chama de uma articulação entre cerveja, tempo e madeira que nunca mais vai se repetir. E para começar a entender essa, digamos, arquitetura toda, a gente precisa olhar para a fundação do negócio. Os dados classificam a Lumberstruck como uma Black English Barley Wine, ou seja, Barley Wine outros. E ela continua em produção ativa. Uma base bem robusta, né? Exatamente. O grande pilar estrutural dela é justamente esse teor alcoólico de 13%. E tem um detalhe curioso aí, não tem nenhuma medição de amargor, o IBU, listada no perfil dela. O que já diz muito. Sim, isso já dá uma pista bem clara de para onde o equilíbrio dessa receita está pendendo. Nossa, com certeza. Porque com 13% de álcool, a gente já sai totalmente daquele território de, tomar um refresco gelado na praia. A gente entra direto no universo das cervejas de degustação lenta. Vira outra experiência. Vira quase um licor denso, ou um vinho do Porto depois do jantar, sabe? O foco ali passa a ser totalmente o aquecimento alcoólico e a complexidade profunda daqueles maltes escuros. Mas o risco de uma base com essa graduação toda é que o álcool acabe ofuscando as outras coisas. Ele pode literalmente anestesiar o paladar, né? Exato, anestesia o paladar para os outros sabores. Então a receita precisa obrigatoriamente ter um corpo residual imenso para aguentar isso. Precisamente. Quando a graduação chega ali na casa dos 13%, o álcool age como um megafone, sabe? Ele amplifica qualquer rim ou desequilíbrio que tenha na bebida. Então não dá para errar na mão. De jeito nenhum. Se a base não tiver aquele peso suntuoso, aquele doçor do malte, o líquido fica agressivo, fica super ríspido. Então esse corpo absurdamente pesado não serve só para equilibrar o álcool na boca. Tem outra função. Tem. Na verdade, ele é uma exigência técnica fundamental para o próximo passo da produção, que é justamente o contato com a madeira. Faz todo sentido. Porque uma base mais rala, provavelmente ia extrair taninos demais ou simplesmente ia sumir dentro do barril. Sumiria completamente. E é exatamente por isso que os nossos registros mostram que a Lumberstruck não é só tipo uma sobra de produção que eles jogaram num carvalho qualquer. Ela foi desenhada estritamente para envelhecer em barris de amburana brasileira. Que é uma madeira super peculiar. Muito. E isso sem marcação clássica de safra e sendo um projeto totalmente solitário da cervejaria, sem nenhuma colaboração. A química desse processo é justamente onde a genialidade da Revolution Brewing aparece. Porque essa alta graduação alcoólica da Barley Wine acaba funcionando como um solvente super poderoso dentro do barril. Ah, entendi. Como um extrator mesmo. Isso. Durante o envelhecimento, o álcool penetra muito fundo nos poros da amburana e dissolve uns compostos aromáticos bem específicos da madeira, tipo a cumarina. É exatamente isso que traz aquelas notas bem doces, intensas, que lembram especiarias e canela. E faz isso sem trazer aquele amargor forte, né? Sim, sem adicionar o amargor tânico extremo que um carvalho virgem ou um barril mais tradicional acabaria trazendo para a mistura. Caramba, funciona quase como um processo de calibração em áudio, né? Como assim? A amburana vem ali e traz os agudos bem potentes das especiarias. E aí a base maltada escura fornece os graves densos que são necessários para garantir que o álcool não distorça o som final. Nossa, essa analogia é perfeita. E essa calibração milimétrica que você mencionou reflete diretamente, de forma super clara, na recepção de quem consome. No sistema de avaliações, a Lumberstruck ostenta uma nota impressionante de 4,41. É muita coisa para uma cerveja tão alcoólica. É altíssima. São 1.631 notas dentro de um universo ali de 2.059 registros totais. Desses, 1.740 são únicos e ela mantém uma média constante de 25 check-ins por mês. É uma aceitação quase unânime e até assustadora para um produto de nicho tão extremo. Mas aqui a gente precisa parar e analisar isso de um jeito um pouco mais crítico, eu acho.
A cervejaria promove esse lançamento o tempo todo como uma experiência efêmera, super limitada. Sim, o marketing bate muito nessa tecla. Exato. Considerando a psicologia de quem consome, até que ponto essa nota tão alta reflete a qualidade genuína dessa interação com a Amburana? E até que ponto é só o paladar da pessoa sendo meio que influenciado pela exclusividade? Sabe, o medo de perder uma edição que não vai se repetir infla muito a percepção de valor. Ah, o famoso FOMO, né? O viés de escassez é um fator real. Isso é inegável na avaliação humana. Quando a pessoa sabe que aquela exata iteração não vai voltar a existir, a atenção que ela dá a cada gole aumenta absurdamente. Ela procura coisas que talvez nem sentisse antes. Exatamente. Contudo, em uma escala de milhares de registros, o hype sozinho não sustenta a nota por muito tempo. Se o líquido não entregasse de fato aquela complexidade doce e condimentada que eles prometeram, ou se o álcool tivesse desequilibrado, as avaliações inevitavelmente iam começar a cair. A máscara ia cair uma hora. Com certeza. A exclusividade atrai o primeiro gole, claro, mas é a qualidade técnica da execução que crava e que consegue manter essa média lá em cima, firme acima de 4,4. É verdade. O que a gente tem, então, é o resultado de uma equação muito, mas muito bem resolvida. A gente tem uma Black English Barley Wine superdimensionada. Ela serve de alicerce estrutural para extrair quimicamente as notas doces de um lote super específico de Amburana, brasileira, e isso acaba gerando um sucesso absoluto de público. E isso consolida a promessa inicial da Revolution Brewing, né? Porque assim que a última garrafa for aberta, essa formulação exata, que é o resultado daquela safra de madeira naqueles barris específicos, bom, ela simplesmente deixa de existir no mundo físico. O que acaba deixando uma provocação bem interessante para a gente pensar sobre o consumo atual. Se a verdadeira magia de uma bebida tipo a Lumberstruck está justamente nessa interação química e temporal que jamais vai poder ser recriada com perfeição, fica a dúvida, será que o verdadeiro luxo na gastronomia moderna deixou de ser apenas o sabor em si e passou a ser a efemeridade? A experiência fascinante de consumir algo maravilhoso que o tempo literalmente vai apagar para sempre. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!